explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1, aqui na Jovem Pan. Aqui na Jovem Pan, começando para todo o Brasil, mais uma edição do 3 em 1. Hoje é segunda-feira, dia 17 de julho de 2017. Aqui comigo no estúdio, Vera Magalhães. Tudo bem, Vera? 17 do 7 de 17, será que dá pra fazer uma fezinha nesse número? Podia, hein? Podia, né? Vamos fazer um bolão? Vambora. Boa tarde a todos. Vamos ao Rio de Janeiro, primeiro com o nosso Carlos Andreasa. Salve, Andreasa! Bora, vamos com tudo, pessoal. Boa tarde. Vamos com tudo, Marcelo Madureira. Boa tarde a todos. Eu queria mandar um boa tarde especial para um ouvinte, um cavalheiro que ontem falou comigo no shopping. E ele falou que é presidente de uma empresa em São Paulo, CEO, diz que adora o nosso programa e que ele recomenda a todos os funcionários dele a ouvirem o nosso programa. Então, só que na hora eu fiquei tão sem graça, eu sou muito bobo, muito envergonhado, mas ele me deixou muito feliz. Eu queria agradecer os elogios e as recomendações que ele faz aos funcionários dele. E, enfim, são essas coisas que deixam a gente satisfeito da vida, não é não? É isso. Boa aí. Tarde a todos. E é legal que ele boa pode... tarde ao ouvinte anônimo, que o Madureira não perguntou o nome dele, pelo jeito. E ele pode assistir às 5 e depois às 8, né? Tem 2 horários à disposição aqui do 3 em 1. Bom, gente, vamos então aos destaques da edição de hoje. Aliados alertam o presidente Michel Temer sobre prováveis traições de deputados na votação que pode autorizar a investigação no STF. Em meio às negociações na Câmara, o Procurador-Geral da República, olha aí, Rodrigo Janot, admite que vai encarar com naturalidade possível rejeição da denúncia contra Michel Temer. Enquanto isso, o presidente quer usar o recesso parlamentar para mudar o foco da agenda política e retomar a promoção de reformas. Será que ele vai conseguir? Já a Vera vai. Será? Pois é, vamos discutir isso aqui. De olho em 2018, a ex-senadora Marina Silva busca aliados para a candidatura. No PSDB, a crise interna aumenta com a pressão do prefeito de São Paulo, João Dória, sobre o senador Aécio Neves, tema também que vai render muito aqui, tenho certeza. Nosso destaque internacional na Venezuela, consulta popular da oposição é marcada por violência e ampla rejeição à Constituinte, promovida pelo presidente Nicolás Maduro. Já a participação do repórter Vitor La Regina aqui no 3 em 1. E o nosso programa quer saber hoje o seguinte, a pergunta do nosso WhatsApp. Você viu que eu tô animado hoje, hein, Reginaldo? O presidente Michel Temer vai conseguir superar possíveis traições e se livrar da denúncia do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot? O que você acha? Mande a sua mensagem de voz pelo nosso WhatsApp no número 11 93117 0620 93117 0620. Lembrando que estamos em AM e FM por imagens pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo Twitter. Bom, vamos ao nosso primeiro tema de hoje. Vera, Andreasa e Madureira, após vitória na CCJ, o presidente Temer deve enfrentar um novo desafio para se livrar de possível investigação no Supremo Tribunal Federal. Partidos, viu, Vera, do Centrão, o PP, o PR, o PRB, o PSD e o PT e o PMDB já alertaram o Planalto que aproximadamente 30 deputados podem votar pela admissibilidade da denúncia do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, na sessão que está marcada para o dia 2, né? 2 de agosto, se não houver atraso, porque hoje não conseguiram ler o raio do parecer, porque só teve 14 gatos pingados na sessão da Câmara, Vera, Patrícia. O tempo corre a favor de quem nesse caso aí? Contra o erário, né? Certamente, porque ao dizer que 30 podem votar contra o governo, esses caras estão dizendo, na verdade, o seguinte, né? Você põe ali o Google Translator. Na verdade, quer dizer o seguinte, negão, ficou 30% mais caro. CCJ é um preço, plenário é outro, não tem desconto, não tem parcelamento, tem que pagar à vista e a gente ainda não aceita cheque, tá? Pré-datado. É mais ou menos esse o recado real que os deputados estão dando para o presidente. E ele entendeu o recado, vai ficar fazendo essa romaria de receber deputados, se é que alguém vai aparecer em Brasília em pleno recesso. E aí a gente vai ver uma fatura ainda mais cara para arquivar essa denúncia no plenário. Quando eles conseguirem quórum, né? Porque precisa de 342 deputados só para abrir a sessão que vai votar o parecer.
Então a gente é capaz de ver isso se alongar ao longo de janeiro, e aí depois a gente volta para discutir essa questão aí de vamos retomar a agenda das reformas, mas evidentemente é outro sonho de uma noite de inverno do Temer, né? E novas denúncias podem vir por aí, né, Carlos Andreasa? Não, pode contar com isso, né? A Vera está certa. E por que esses deputados, esses 30 aí mapeados, possíveis traidores, não aceitam pré-datado? Tem que ser à vista, porque o governo, afinal de contas, pode cair a qualquer momento. Pré-datado não é uma boa, esse pessoal quer, né, à vista. Considerando o fato, querem à vista, porque novas denúncias virão. A gente vai falar sobre o Janot, né? Ele diz que não tem pressa, mas tem. É evidente que a conta do presidente Temer é aquela mínima. Ele precisa que 172 deputados votem contra o recebimento da denúncia. É com esse número que ele está trabalhando. Ele pode sofrer uma derrota, né? Quer dizer, ele certamente será derrotado na Câmara. Terá mais votos a favor da denúncia do que contra. Eu não tenho dúvida disso. Mas não importa nessa altura. Importa que ele consiga esse número, 172, não é 171, 172, para barrar a recepção da denúncia. E acabou. É com isso que ele está trabalhando e vai trabalhar em todas as denúncias que o Janot entregar. Considerando o seguinte, hein? A Vera falou que hoje é 17/7/2017, também tem um dado importante. Daqui a exatos 2 meses, o Janot passa o cargo para Raquel Dodge. Verdade. Vai, Madu, você. Pois é. A primeira coisa que a gente constata é o descaso com que os nossos parlamentares têm com o país, com o Brasil, né, com o povo brasileiro, em não dando continuidade, prosseguimento aos trabalhos parlamentares, né, quando 14 gatos pingados, aliás, esses 14 devem ser cumprimentados por honrar os seus mandatos, a gente vê qual é o nível de apreço, de preocupação, né, que o Brasil tem na cabeça desses indivíduos, né, que presumo, muitos deles são candidatos à reeleição em 2018. Pois é, pessoal, vamos anotar o nome desses caras, para a gente tomar o cuidado para não votar neles, porque esses caras não se interessam pelos nossos destinos, né? Pelas questões brasileiras. Porque esta novela, a Vera falou muito bem, ela tem um custo elevadíssimo, custa talvez bilhões de reais, né, para a sociedade brasileira, na medida em que, enquanto a gente vai vivendo essa incerteza, enquanto a gente continua sem saber o que vai acontecer amanhã, muito menos depois de amanhã, né, não se fazem negócios, né, não se fazem investimentos, não se retoma a economia, portanto, não se retomam postos de trabalho, né? E qual é o propósito desse governo? Viver daqui até 2018 nesse tipo de negociata, né? Meio que refém dos parlamentares. E me diz uma coisa, a qualquer momento podem surgir novas denúncias. Aí a casa cai de uma vez, e aí? O que acontece? Qualquer momento não, que o Janot disse hoje que não está com pressa. Não está com pressa. Nós vamos falar do Janot. Para a alegria do Andreasa. Já. Ô, Vera. Mas vai vir aí, Vera. Só um parênteses. Peraí, só uma coisinha. Deixa meu parente primeiro. Fala, parente. Aqui é nepotismo. Parente. Não. Que vai vir aí a denúncia do Palocci, tá? Não está quase pronta? Falem sobre isso também. Valeu, é só isso. Andreasa, vai lá. Não, eu queria só o seguinte, porque tem um ouvinte aqui, o G. Berga, ele não se identifica para além disso, que pergunta o seguinte, uma pergunta importante para esclarecer, né? De que vale o resultado da votação na CCJ se tudo tem que ir para o plenário? De fato, é assim mesmo. É uma das etapas da tramitação de qualquer coisa, qualquer projeto, emenda, qualquer análise tem que passar por comissões especiais. A CCJ tem um peso político imenso, é a maior comissão da Câmara e aquela, como o nome diz, Constituição e Justiça, que precisa, que chancela com base nos parâmetros legais. Está aí a Constituição no nome da comissão. A decisão que ocorre ali tem um peso muito grande para o plenário, mas é um peso meramente político, né, Vera? Tem algumas questões que são terminativas na CCJ, que é uma linguagem horrorosa, mas que é assim. Você vota na CCJ e aí já está valendo. Mas são poucas e de menor importância. E
outras em que a CCJ pode fazer um juízo de admissibilidade e julgar que uma proposta é inconstitucional, então aí barra lá. Tem esses casos em que ela tem uma relevância um pouco maior. Nesse caso, o julgamento da CCJ não é nem deliberativo, ele é só indicativo, mesmo assim vai ao plenário, tá? E só essa questão para a gente passar exatamente da estratégia do governo, Vera, e tem depois do recesso parlamentar, não sei se você vê assim também, os deputados voltando a Brasília, eles vão ter uma medida mais ou menos do que suas bases eleitorais pensam sobre o assunto. Você não vê assim também, não? Vejo. Saiu uma pesquisa, agora eu não lembro se foi do Poder 360, do Paraná Pesquisas, no fim de semana, dizendo que, na verdade, isso deve afetar pouco as eleições desses deputados, né? Deve ter um peso pequeno, porque está longe, porque vai depender muito da melhora da economia, mais do que disso, se o governo sobreviver graças a esses deputados, e lá na frente a economia estiver melhor, isso é que vai dizer. Enfim, mas eles serão pressionados. Eu acho que essa pressão vai ter influência mais para aumentar o preço do que efetivamente para fazê-los deixar de votar ou votar de outro jeito. E nesse preço tem outra coisa que a gente tem que discutir, né? Que tem ministério envolvido. É uma das faturas que estão sendo cobradas, são os ministérios, e tem vários aí do PSDB que estão na baciada da liquidação. Você quer falar alguma coisa, Andreas? Depois Patrick, vamos falar um pouquinho dessa estratégia do governo, que o Congresso entrando em férias, né? O governo usando essas reformas para tentar dar um up no seu governo. Queria falar sobre a coisa das bases, né? Porque a gente fala tanto disso, o deputado, o senador volta para sua base. Isso não é exatamente verdade, entendeu? O sujeito entra de recesso e bota o pé na estrada, a não ser que a base deles fique em Miami, na Europa. Base em Miami. Esses caras, e essa que é a verdade, Patrick Santos, a pressão exercida sobre um parlamentar no Brasil é muito pequena. Essa que é a verdade. O sujeito não tem contato com a base, ele não volta, ele não vem aqui para o Rio, o deputado federal do Rio, e fica dando pinta por aí. É outra vida. E aliás, Brasília favorece muito essa falta de pressão. Então, não será por pressão de base que esses caras votarão contra o Temer. Bom, gente, vamos falar de um outro tema importante também, tá ligado com tudo isso que a gente está dizendo, né? Com o Congresso entrando de férias, oficialmente amanhã, o presidente Temer quer usar as 2 semanas de recesso parlamentar para tirar a denúncia contra ele do centro da agenda política. O objetivo é retomar a discussão em torno das reformas governistas para reverter o clima de incerteza e abafar fatos novos que podem surgir neste período. Vera, você acha que esse discurso das reformas é suficiente para abafar? Não cola, né, Patrick? Porque a trabalhista já passou e agora existe uma grande dúvida e vai ficar uma longa discussão sobre o teor da medida provisória que ele promete mandar para cumprir aquele acordo com o Senado e alterar alguns pontos da reforma que mal foi aprovada, já está sofrendo remendos. E a previdenciária, o líder do governo, Romero Jucá, está nos jornais hoje admitindo que ela pode ser inteira fatiada. Então, se nem ele, que tem uma interlocução ali com o mercado, que tem uma interlocução com o Ministério do Planejamento, está mais garantindo a integridade da reforma, por que alguém vai acreditar que esse governo tão depauperado tem bala na agulha para aprovar uma mudança assim tão significativa? Então, eu acho que esse discurso pode ser bom para animar um discurso, um pronunciamento ou dois ali, mas não vai passar muito disso, não. Enquanto todas as denúncias não forem para a gaveta, não tenhamos dúvida, não nos iludamos quanto a isso. O governo só vai se dedicar de verdade a isso. O resto vai ser só para inglês ver. O que você acha, Madu? Eu acho que é isso mesmo que a Vera está dizendo, entendeu? Esse governo, ele não tem condição mais de negociar nada. Eu queria começar com outro ponto, que eu falei na semana passada. Cara, férias não é para quem quer, férias é para quem pode. Como é que o Congresso vai entrar em recesso no Brasil, na situação que está, nessa crise que está, nessa encruzilhada toda em que está? Não tem por que fazer 2 semanas de recesso, não tem por que fazer um dia de recesso. Esses caras tinham que ir lá estar trabalhando, né? Mesmo que seja negociando, né? Fazendo esse toma
toma lá, dá cá, em função das reformas, enfim. Mas é necessário, até seria importante para a moral do país, que o Congresso se mostrasse atuante, a Câmara dos Deputados se mostrasse atuante, os legisladores legislando, né? O judiciário funcionando. Mas não, esses caras, na verdade, são os burocratas da sociedade. E eu acho o seguinte, as reformas, esse governo ele não tem capacidade de pressionar nada nem ninguém. A única política que ele tem é a política de se manter no poder. Aliás, é a política tradicional do PT, né? Desses anos todos, se manter no poder, custe o que custar, mesmo que com isso custe, né, a saúde, o emprego, né, o futuro da sociedade brasileira. Andreasa, você? O Michel Temer é um político que fez carreira na Câmara, né? É alguém que conhece muitíssimo bem o funcionamento do Congresso. Ele tem entre seus principais assessores também elementos advindos da Câmara. Tá? E o Eliseu Padilha, profundo conhecedor, talvez seja o maior conhecedor do funcionamento da Câmara. É o sujeito que tem o mapa da Câmara. E ele é muito preciso nos seus apontamentos sobre como os deputados votarão. É um sujeito que aponta tendências. Eles sabem, e esse é o meu ponto, eles sabem que o futuro do governo Temer, o futuro não imediato, não em médio prazo, o futuro possível, ou seja, a conclusão do mandato em 2018, e isso é longe para burro, considerando o cenário conflagrado que nós temos, esses caras sabem que para terminar o governo, enfrentando todas as crises e as vencendo, as crises políticas, basta ter o controle da Câmara, basta ter o Senado consigo. A reforma trabalhista é um ganho extraordinário e improvável, considerando esse cenário. É uma grande vitória. Mas é muito difícil que outras reformas venham. Não virão, é difícil acreditar na reforma previdenciária. Nós ficaremos daqui até 2018, para usar a palavra que o pessoal gosta, giboiando, para o governo concluir o seu mandato. Isso é a tendência. A reforma política tão falada, tão pouco acontecerá, mas há uma armadilha aí na reforma política. Chamarão de reforma política um golpe necessário, eles darão um golpe, algo terá de ser feito para encontrar uma solução para financiar as campanhas de 2018. Esse modelo pessoa física de 2018 não serve para uma campanha presidencial, não serve nem para uma campanha governador. Então eles vão encontrar um jeito, e essa vai ser a grande mudança que ocorrerá nos próximos meses, tem que ser até setembro, eles vão dar um jeito de enfiar, olha o que eu estou dizendo, o financiamento público de campanha, disfarçado, vai virar. O que é, Madu? É isso, um modo de financiar publicamente. O fundo partidário já tem. Arrombar os cofres públicos. Eles vão criar um outro. Não, mas vão dar um reforço. Vou dar um super reforço. E lá. Temos que discutir dentro dessa reforma política também, que também é outra coisa que vai desviar totalmente o foco das reformas econômicas, essa palhaçada, essa lambança que o Vicente Cândido está querendo inventar, né? A tal da emenda Lula, que é aprovar uma emenda que condenados não podem ser presos 8 meses antes da eleição. Vale para o Lula e vale para quase todo o próprio Congresso, para vários governadores. Isso é um golpe. Aí sim é golpe, né? Vamos dar os nomes que as coisas têm. É um golpe que eles estão engendrando no Congresso e que, se as pessoas não ficarem espertas, na calada da noite se aprova. Alguém quer falar aí? Isso, Vera? Não, significa o seguinte... Peraí, Madu, diga, Madu. Vai você, Madu, vai lá. Isso é de um absurdo tal que um camarada qualquer se declara candidato, seja deputado federal ou presidente da República, e pronto, sai assaltando banco, assaltando loja, e pronto, ele não pode, tem 18 meses, 1 ano e meio, e não pode ser preso, porque ele é candidato a um cargo. Isso é inacreditável. São 18 ou 8? Eu acho que são 8, né? São 8. 18 meses. 18. 8 não, 8 meses. São 18. 8. 1 ano e meio. 8 meses. Não, são 8 meses. 8 meses, é isso que eu tinha entendido também. Vamos confirmar aqui. Vai, Andreasa, você. Não, de qualquer forma, muito tempo. O Vicente Cândido, que é o relator dessa falsa reforma tributária, é ele que está fazendo avançar, junto a todos os partidos, esse mecanismo que criará uma espécie de financiamento público de campanha. Isso é fato. Ele agora tenta embutir nessa reforma a tal da emenda Lula. Como eu já disse aqui, e tem muita gente dizendo,
a campanha do ano que vem, presidencial especialmente, será uma campanha judicializada. Já está. O Lula já está contando com isso e trabalhando para isso. Ele se beneficia como vítima desse cenário. Essa proposta do Vicente Cândido, que não vai avançar, mas ela realmente cria um cenário perfeito dos sonhos do Lula. Que é a seguinte, o sujeito condenado, ele pode ser condenado, ele só não pode ser preso. Então o sujeito faria a campanha, multicondenado, confirmado em segunda instância, sem poder ser preso. É o suprassumo da judicialização. É o cenário perfeito para que o tom está dado, para que o Lula se vitimize. Isso já está acontecendo há muito tempo. E além disso, tem outra idiosincrasia bizarra nisso, que é o seguinte, o Supremo aprovou há pouquíssimo tempo que quem é réu não pode assumir a presidência da República, mas quem é condenado pode. É um absurdo sobre o qual o próprio Supremo vai ter que se debruçar. Não dá, não é viável. E está fugindo. O Supremo está fugindo de se colocar publicamente nesse debate. Porque quem suscita essa discussão somos nós, diariamente. E a Carmen Lúcia ainda não veio a público, e não é por falta de espaço, nem de microfone para falar. Ainda não veio a público nos lembrar dessa resolução do Supremo. Né? É aquele caso do Renan Calheiros. É que o Supremo está em recesso. Foi mais um puxadinho. Foi mais um puxadinho do Supremo para cima, né, da Constituição, assim como a permanência dos direitos políticos da ex-presidente Dilma Rousseff. Né? Gente, vamos falar de Janot? Tenho certeza que o Andreasa está ansioso para a gente falar do Janot. Bom, olha só. Saudade dele. Em evento nos Estados Unidos, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, negou ter pressa para apresentar uma nova denúncia contra o presidente Temer e afirmou que vai aceitar com a maior naturalidade uma possível rejeição pela Câmara da ação já encaminhada. A produção separou um trechinho do que ele falou lá em Washington, né? Vai lá, Reginaldo. O Ministério Público não tem pressa e nem retarda denúncia. O que depende é a investigação. Existem investigações em curso e essas investigações, uma está mais adiantado do que a outra, se até o dia 15 de setembro, que é o último dia útil do meu mandato, eu obtiver esse quadro definido, eu não posso, sob pena de prevaricar, deixar de praticar o meu ato de ofício. Se não houver, não houve. Tem mais um trechinho ainda, ele falou o seguinte também, ele comentou sobre os acordos de colaboração premiada, né, no Brasil e revelou os motivos para conceder imunidade ao empresário Joesley Batista da JBS. A gente separou esse trechinho? Coloca aí, Reginaldo. Conceder a imunidade a criminosos, que são criminosos mesmo, praticaram vários crimes, ou não sabendo da prática em curso de crime, eu não ter como fazer cessar essa prática em curso. Sopesei o interesse público e disse, eu vou conceder imunidade e depois, né, tento explicar porque ninguém se sente feliz, né, concedendo imunidade a criminoso. Acho que ninguém gosta disso, mas foi possível, sopesando o interesse público, o interesse da sociedade brasileira. E o Andreasa, eu já passo a bola para você, e ele ainda complementou dizendo que se hoje passasse pela mesma situação de receber uma denúncia como a da JBS, ele faria tudo de novo, sem o menor drama de consciência. Vai você, Andreasa. Mas disso eu não tenho a menor dúvida, né? Acho engraçado, ele fala o Ministério Público não tem pressa. Não tem mesmo, quem tem pressa é ele, o Janot. É ele que tem uma agenda, ele que tem 2 meses para concluir o serviço, para mostrar serviço. Tem uma falácia no discurso dele, neste de hoje e frequente em outros, que é tratar o acordo que firmou com os Batista, com o Wesley Batista e o grupo dos açougueiros, como extremos. Que é o seguinte, ou ele dava imunidade total para os caras, como deu, ou não tinha negócio, ou não tinha acordo. Essa falácia que ele repete é grave. Quer dizer, como se não houvesse um leque de opções, como se não houvesse todo um meio de campo, um preenchimento de opções para ser levado a cabo, como no caso do acordo feito com os Odebrecht.
né? Que a gente achava um escândalo também os benefícios concedidos e, na verdade, considerando isso aí, é o suprassumo do equilíbrio. Ele ignora isso, né? Ele diz, olha, o Joesley disse para mim, né? Olha, para esse senhor aí, o dono do arco e da flecha, autoridade, né? O homem que só pesa as coisas, disse para mim, eu só entrego o que eu sei, e o Janot sabia o que o Joesley queria entregar, estava interessadíssimo, daí a pressa, daí a denúncia bizarra, vazia, sem provas que entregou. Eu só entrego o que eu sei, disse o Joesley, se eu tiver imunidade total. E o camarada aceitou, é um escândalo. Quer dizer que o Ministério Público não fez ver ao Joesley as consequências, o que ele pegaria como pena, sendo corruptor de quase 3 mil políticos. O que aconteceria com ele, todos os processos e penas que ele teria pela frente, se não fizesse um acordo decente, mostrasse para o cara, por exemplo, o modelo de acordo de novo dos Odebrecht. Quer dizer que o certo era a imunidade total, a única coisa aceitável? Quer enganar quem, Janot? Não, realmente não faz sentido o Procurador-Geral da República ir a Washington admitir que foi chantageado pelo Joesley, né? Porque diante dessa gravação, que ele disse que achou tão grave, que chegou a pensar que fosse até mentira dessa gravidade... Ele já tinha falado isso. O cara disse que só entrega mediante um perdão judicial. O que ele tinha de ter feito era ter dado voz de prisão para o Joesley. Porque se isso não é obstrução de justiça, eu não sei o que mais é. Olha, eu acabei de praticar um crime, eu vi o presidente da República praticar um crime, mas eu só entrego se eu obtiver perdão judicial. Não existe essa negociação. Isso é uma confissão do Janot que, a meu ver, é grave. E esse tipo de confissão dos bastidores e de como a coisa foi negociada pode, a meu ver, suscitar e ensejar uma revisão do acordo. Porque a lei das delações não diz em lugar nenhum que isso pode ser feito dessa maneira. Que o réu pode impor as regras e o Ministério Público é obrigado a aceitar. Não é uma escolha de Sofia. Não se trata em momento nenhum de uma escolha de Sofia. É uma escolha que ele poderia dizer não e poderia... ali mesmo abrir uma outra ação contra o Joesley e iniciar as investigações a partir do que o cara já tinha dito que tinha. E ele seria obrigado a entregar sob pena de obstruir a justiça. E aí deixaria correndo todas as outras ações. Vamos ver se ele não vinha correndo rapidinho para uma delação normal. Claro. Acontece que ele foi orientado por um ex-assessor do Janot, que deu a letra do samba e provavelmente fez a ponte dos dois lados. A verdade é que vai ficando cada vez mais clara é essa, né? Porque se o Marcelo Miller não tivesse participado do acordo, não tivesse feito nada, como se disse, ele não precisaria ter pedido demissão do escritório. Provavelmente pediu demissão do escritório por o que foi, porque já recebeu um dinheiro bem grande e precisou sair de cena. As coisas estão ficando complicadas. Assim como eu acho também bastante complicada essa declaração dele de que as outras denúncias vão levar tempo. Por quê? Porque uma delas, a de obstrução de justiça, tem como fonte exatamente o mesmíssimo áudio que suscitou a primeira denúncia. Não tem outra investigação a partir daquilo. Se ele foi capaz de denunciar o presidente da República por corrupção passiva, julgando que não era nem necessário ele ter recebido efetivamente a mala com os R$500 mil para que se configurasse a corrupção, como ele não acha que o áudio já permite uma denúncia também por obstrução de justiça? Permite, mas o que ele está querendo fazer é guardar a carta para depois que o plenário arquivar. A outra, do decreto dos portos, essa ele pode dizer que ainda tem uma investigação a ser feita. A de obstrução de justiça não, Janot. Ela tem como base o mesmo áudio que você diz que é uma prova inequívoca. Portanto, tem contradição nisso aí também. Estava contando com Cunha, hein, Vera? Pois é. Ele estava contando com a delação do Cunha também para essa denúncia de obstrução de justiça. E deve estar contando, porque ela virá, esperava que o Cunha fosse entregar o presidente. Mas me parece, porque agora é tudo assim, né? Parece que não entrega o Temer, ou não nesse aspecto em particular. Vai você, Madu. Não, existem vários aspectos, né, das delações, do processo da Lava Jato, tudo, que só realmente com o tempo a gente vai tomar conhecimento, né? Essa questão da delação premiada do Joesley, essa super premiação do Joesley,
realmente é uma coisa que ainda não atravessou a garganta de ninguém no Brasil. Eu devo reconhecer isso. Eu acho que eu Marcelo Madureira, eu fui sempre um pouco leniente com essa questão, mas hoje eu reconheço que em função dos acontecimentos e tal, realmente é uma premiação um pouco extravagante. Faz suspeitar que existe mais coisas por trás dessa história, né? A sensação que eu tenho, pelas próprias falas do Janot, é que ele sabe mais coisas, evidentemente, com certeza sabe, do que ele conta e do que ele acha que deve revelar. Em algum momento da história nós vamos saber, né, do que isso se trata. Agora, o que isso tudo contribui é só para aumentar a insegurança, a instabilidade do país, né? Isso só agrava, só penaliza a população brasileira. Esse tipo de declaração, né, que foi feita lá pelo Janot em Washington, não contribui em nada para você ajudar a melhorar a estabilidade política e social brasileira. O momento é muito grave, em pequenas coisas. Ontem, aqui no Rio de Janeiro, teve um tiroteio na linha vermelha, coisa inacreditável, né? Essas coisas são gravíssimas. Esses sintomas que vão espocando pelo Brasil inteiro, elas têm como raiz, evidentemente, essa crise enorme que a gente está vivendo. Vamos então à nossa primeira parada, Reginaldo. Voltamos já já. Jovem Pan. A rádio. Jovem Pan. Oi, eu sou a Daniela Romano e trabalho com o Washington Oliveto há 16 anos. Imagine que só por isso minha relação com o rodeio seja bem próxima. O Washington frequentava o Rodeio Jardins desde sempre, a ponto de ter virado o nome de um prato, o hambúrguer Oliveto. Profissionalmente, o rodeio foi uma espécie de extensão da W Brasil e hoje a extensão da W Macan. São tantas reuniões e tantas campanhas que aconteceram por lá que nem dá pra contar. Com isso, o rodeio também entrou na minha vida. Quando eu esperava o meu primeiro filho, o beef tea do rodeio virou prescrição médica e todos os dias, por um bom tempo, o restaurante virou minha parada obrigatória. É por essa e outras histórias que eu acho que tanta gente diz que o rodeio é muito mais que um restaurante famoso. Rodeio Iguatemi Jardins. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito. Bom, vamos atualizar o trânsito aqui na capital paulista. Monitorando, né, o site aí da CT, trazendo os melhores caminhos também pelo Waze, o nosso Anderson Costa. Fala, Anderson. Olha, Patrick, nós já temos problema já neste fim de tarde de segunda-feira para quem está neste momento na marginal do Rio Tietê. O trânsito já congestionado no caminho da Zona Leste, a partir da saída ali da região do Cebolão, o trânsito já para e vai de forma bem lenta até a região do Tatuapé, o trânsito congestionado. Quem está neste momento na Avenida do Estado também já enfrenta congestionamento, trânsito já complicado, principalmente para quem vai no caminho da Zona Norte da cidade de São Paulo, ali nas proximidades do Parque Dom Pedro, o trânsito já para e vai de forma bastante lenta. No caminho oposto, quem vai rumo ao Ipiranga também enfrentando dificuldades neste momento. Há problemas também agora no corredor Norte-Sul, corredor travado para quem vai no caminho do aeroporto a partir da região do Parque do Ibirapuera. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. Agora na Jovem Pan, o melhor do tênis. Oferecimento Drogasil. Você confia em quem entende. E o suíço Roger Federer levou mais um título em Wimbledon. 8º título, recordista absoluto, passa Pete Sampras e William Renshaw, que havia conquistado 7 títulos antes ainda da Primeira Guerra Mundial. Sampras é da Era do Aberto, o Federer agora o único com 8 títulos. Total, 19 títulos de Grand Slam. E o Federer quer mais. Disse que volta o ano que vem para defender o título em Wimbledon, onde realmente ele tem o maior número de títulos. São 8 títulos, primeiro em 2003, foi o seu primeiro título, e agora o último, o mais recente. Se bem que ele vai tentar o US Open, não sei não, hein? Se o Federer conquistou o Wimbledon sem perder um set sequer, tem chances no US Open. Você acompanha a melhor do tênis na Pan, sempre com o apoio da Drogasil.
Na Drogazil, além de uma variedade em medicamentos e produtos de perfumaria e beleza, você encontra um espaço inteiramente pensado para manter sua saúde em dia. Nós temos uma equipe especialista em saúde pronta para te ajudar com suas necessidades. Aqui você também conta com um farmacêutico sempre disponível para acolher e responder suas dúvidas. Sempre que precisar, você pode contar com a Drogazil. Venha nos visitar. Drogazil. Você confia em quem entende. Estamos de volta com o 3 em 1 desta segunda-feira. Me alerta aqui a Natasha, viu, Vera, Andreasa e Madureira, que nós vamos ter que ser mais rápido. Jogo rápido aqui nesse bloco. Por quê? Tudo bem? Porque a gente tá com o tempinho, temos 4 temas ainda. Então, sim, senhor. Então vamos ser um pouquinho mais concisos aqui nas nossas respostas. No caso aqui, a notícia de agora é o seguinte: de olho em 2018, o PSDB tenta superar as crises internas. A pressão promovida pelo prefeito de São Paulo, João Dória, pela saída definitiva do senador Aécio Neves da presidência do partido, parece ter agravado ainda mais a situação interna da sigla, que já está dividida sobre a permanência no governo Temer. Parte da cúpula tucana avalia que Dória se excedeu ao defender a saída de Aécio. Os aliados do senador concordam com a necessidade de renúncia, mas esperam uma saída honrosa. Vera, qual a intenção do Dória ao atacar o Aécio? Se colocar no jogo, Patrick. O Geraldo Alckmin vinha operando essa troca nos bastidores de uma maneira mais discreta e tentando não fazer inimizade com o Aécio. Tentando fazer as coisas de um modo que não expusesse o Aécio e que ele, Geraldo, passasse a controlar o partido, e tudo caminhava para isso. Os candidatos dele, na ordem de preferência, são o Marconi Perillo, governador de Goiás, e o próprio Tasso Gereissati, que ele gostaria que continuasse, não veria problema que continuasse em definitivo. Acontece que o Dória quis pôr o carro dele nesta rodovia para colocar alguém na executiva. Alguém, ele diz, alguém ligado aos prefeitos, que ele escolheu o prefeito de São Bernardo, Orlando Morano, mas na verdade alguém que defenda os seus interesses quando chegar a hora de escolher um candidato. É disso que se trata. A depender do script que o Alckmin traçou, a coisa vai ser liquidada da seguinte maneira, e aí é a informação que eu obtive aí nos últimos dias aí. O Alckmin quer defender as prévias como um modo do PSDB escolher o seu candidato e escolher a maneira, o que vai propor ao país se revigorar. O João Dória não tem como disputar uma prévia contra o Alckmin. É impossível para ele disputar uma prévia contra o seu padrinho. Também é impossível para ele dizer não às prévias, porque ele foi escolhido candidato a prefeito numa prévia e defendeu as prévias. Então este é o cenário perfeito para o Alckmin, porque empareda o Dória. É por isso que ele está saindo da concha ali, saindo do casulo e querendo pôr a colher dele nessa discussão. Andreasa. O Dória sabe que em condições normais, ou seja, com a estrutura partidária funcionando, seja de que modo for, ele não tem chance. A única chance que o Dória tem de ser candidato a presidente pelo PSDB é escancarando a porta do partido, se impondo ao partido, e por isso ele vai investir muito na divulgação de pesquisas que o coloquem à frente do Alckmin, né, que o mostrem à frente do Alckmin, como de fato parece que está, e torce, não pode dizer, torce para que surja contra o governador de São Paulo fatos mais graves relativos às investigações da Lava Jato do que os que há até agora. Em condições normais, a candidatura do partido cai no colo do Geraldo Alckmin. Isso se houver partido até lá, porque a sucessão de erros, de avaliações políticas erradas que esse pessoal faz é espantoso, é para fazer um partido acabar. Muito parecido com o que houve com o PFL, né? Que depois virou o DEM e que está em eterna reconstrução sem construir porcaria nenhuma. Marcelo Madureira. Pois é, falar sobre o PSDB às vezes me parece uma coisa patética, né? Porque essa história toda, esse drama todo, esse folhetim, eles estão esquecendo de um personagem fundamental, que é o eleitor, que é aquele que era simpatizante do PSDB, que fica obrigado, né, a acompanhar esses ridículos que o PSDB vem nos contemplando nesses últimos tempos, né? Nessas indecisões, nessas coisas todas. E eu não entendo como Aécio Neves continua no partido. Né? Inexplicável, eu que já fui simpatizante do PSDB, membro do PSDB.
Então, essa questão, o João Dória, se quiser realmente ser candidato, na minha opinião, ele tem que sair imediatamente do partido, entendeu? Eu não vejo como ele, dentro do PSDB, ele consiga sair candidato. E, em segundo lugar, também não vejo nenhuma valia hoje você ser candidato pelo PSDB. Eu acho que o PSDB perdeu muito do capital político dele nos últimos meses, nas últimas semanas, por conta não só do que nós tomamos conhecimento, mas principalmente por causa das atitudes que o partido vem tomando frente aos escândalos, né, de alguns dos seus membros, da sua direção, como também do seu relacionamento com o governo. Então o PSDB está desmoronando, está desmoronando. O que é pior, a cacicada não se dá conta disso, me parece. Ô, gente, quem também voltou a se movimentar pensando nas eleições de 2018 é a ex-senadora Marina Silva. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, né, a líder da rede Sustentabilidade admitiu que está dialogando com parceiros para a candidatura própria do partido à presidência da República. Para ela, está na hora de se pensar, viu, Vera, no pós-presidencialismo de coalizão. Qual a força de Marina Silva nesse atual momento, nessa conjuntura? Você vê alguma? Eu acho que é parecida com a do Lula. É a força de quem tem recall de eleições presidenciais passadas. Então, ela larga de um patamar alto e vai caindo à medida que fica evidente que ela não tem consistência alguma, que é quase uma entidade ali. Pós-presidencialismo de coalizão quer dizer exatamente o que ela está pregando. Ela está pregando parlamentarismo, em que bases? Ela está pregando a monarquia, ela está pregando o regime dos povos da floresta. A gente não sabe exatamente qual é o sistema político que a Marina Silva está pregando. E essa coisa de dizer que ela volta a se movimentar é quase em câmera lenta, né? Ali, ela admite submeter o seu nome. Na verdade, ela é candidata desde sempre, desde que se fecharam as urnas em 2014, ela era candidata em 2018. Defendeu a eleição, né? E ela tem ficado só na boa. Ela espera decantar a situação quando surge um fato novo, para aí dar a sua opinião. Eu acho que ela deixou de ser novidade, deixou de ter até aquele elan que ela tinha de ser uma terceira via entre PT e PSDB, porque outras surgiram de outra natureza, mais à direita e mais à esquerda que ela. E eu acho que ela só ficou velha sem amadurecer. Qual a natureza da Marina Silva, o Marcelo Madureira? Eu acho que a Marina Silva, ela pertence aos povos da floresta. A Vera tem que entender isso. A Marina Silva é uma seringueira. Ela passa o tempo todo na floresta, né, embrenhada no meio da floresta, tirando leite do pau, né, como fazem todos os seringueiros. De vez em quando, dá né, um enorme é o seringueiro, Andreasa. O seringueiro, ele fica lá tirando o leite do pau. Ela tal e qual uma Chica Mendes, não, uma Chica Mendes, um Chico Mendes de saia. Ela não se coloca sobre nada, ela não se posiciona sobre nada. Para mim, ela é uma tremenda oportunista, entendeu? Ela fica usando o fato dela, né, ter tido uma origem humilde, ter se alfabetizado só com 17 anos, ter feito toda uma luta, o que é meritório, uma vida dela de luta e tal, para se credenciar para ser presidente de um país complicado como o Brasil. Olha, faça-me um favor, entendeu? Eu fico até curioso se o Eduardo Gianetti, o André Lara Rezende, pessoas que eu tenho assim, o maior respeito intelectual, se eles ainda vão, né, assessorar a Marina Silva, mesmo porque eu tenho a impressão que ela não ouve ninguém. Talvez ela só ouça também as vozes dos espíritos da floresta. Eu estou de saco cheio da Marina Silva. Para mim, ela cada vez ela vira mais um vegetal do que um animal político. Você, Carlos Andreasa? Ela não vai à floresta há muito tempo, tá? Não sabe nem mais o caminho. Gosta de coisa boa, usa batom de beterraba da Chanel e não tem ninguém no Brasil hoje mais cercado de milionário culpado do que ela. Porque também no Brasil o que mais tem é milionário com culpa da própria riqueza, né? É uma coisa extraordinária. E aí a Marina Silva convergem todas essas culpas. É uma coisa extraordinária. A Vera falou uma coisa importante. Ela é a única candidata certa para 2018. Todos os outros são possibilidades, maiores ou menores. Ela é a única, ela criou um partido para isso.
Ela criou um partido para disputar a eleição em 2018, o tal da Rede. Nessa entrevista que ela deu hoje, ela critica o personalismo, a fulanização da política, mas ela é o exemplo maior hoje em dia, ela e o Lula, da fulanização da política. Tem partidos funcionando para si. Eu discordo da Vera na comparação que ela fez entre Lula e Marina. O Lula tem uma base. Aqueles, digamos, 20% que vão com ele até o final e que talvez, que me parecem certos para o colocarem no segundo turno. A Marina não, ela não tem base, é uma base flutuante. Está aí o motivo pelo qual, de grande favorita quando surgiu depois da morte do Eduardo Campos, inclusive com possibilidade de vencer em primeiro turno em algumas pesquisas, ela foi desconstruída para o PT e caiu, inclusive perdeu a vaga no segundo turno, porque não tem base. Agora, que ela, assim como o Ciro Gomes, seriam os maiores beneficiários da ausência do Lula em 2018, sem dúvida nenhuma. Última parada aqui no 3 em 1. E uma pessoa gripada não pode prender o cabelo molhado e eu... Plantão de inverno Axê. Coriza, nariz entupido, conte com Sorini. Sorini é um fluidificante e descongestionante nasal que ajuda você a respirar melhor. Para adultos e crianças, Sorini oferece as apresentações gotas, spray e jato contínuo para a higiene nasal de toda a sua família. Neste inverno, não esqueça, Coriza, nariz entupido, a solução é Sorini. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Sorini, cloreto de sódio. Você não pode perder o menu especial de lagostas do Fredi. Experimente essa iguaria em 6 variações de sabor único, como lagosta à la provençal, termidor e lagosta ao molho golfe. Todas as quintas-feiras, somente no jantar. Não perca! Fredi, ícone da gastronomia francesa. Rua Pedroso Alvarenga, 1170, no Itaim Bibi. Telefone 3167-0977, 3167-0977. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito. Vamos atualizar o mapa de lentidão aqui em São Paulo. Anderson Costa, fala Anderson. Olha, Patrick, ainda há problemas neste momento para quem está agora na Avenida Rebouças, o trânsito congestionado neste instante na Rebouças, principalmente para quem vai no caminho da Marginal do Rio Pinheiros. No caminho oposto, o trânsito também complicado e fica mais difícil depois que o motorista passa pela Avenida Brasil rumo à região da Avenida Paulista. Rua da Consolação também com problemas agora, principalmente no caminho do centro da cidade, para quem vai acessar ali a região da ligação leste-oeste. Ligação também com trânsito ruim, a partir ali da Praça Roosevelt, o trânsito começa a ficar bastante difícil e vai mal até o acesso à região da Radial Leste. Jovem Pan, nosso produto é a credibilidade. Agora o nosso destaque internacional aqui no 3 em 1. Os resultados da consulta popular realizada no domingo na Venezuela mostram que mais de 98% dos participantes rejeitaram a formação da Assembleia Nacional Constituinte, promovida pelo presidente Nicolás Maduro para mudar a Constituição. Quem traz mais detalhes e participa hoje aqui do 3 em 1 é o repórter Vitor Larregina. Olá, Patrick, boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes do 3 em 1. A oposição venezuelana promete intensificar os protestos contra o governo de Nicolás Maduro após uma realização de uma consulta popular que demonstrou o descontentamento da população com o governo chavista. 7.186.000 eleitores participaram de um plebiscito simbólico contra a Assembleia Constituinte que foi convocada pelo presidente em meio à crise. O número representou 36% de todo o público eleitoral do país, inclusive superior à quantidade de votos recebidos pelo candidato da oposição na última eleição presidencial de 2013, Henrique Capriles. Durante o anúncio do resultado, o presidente da Assembleia Nacional, que convocou a consulta informal, disse que os números foram impressionantes. Julio Borges afirmou ainda que a oposição vai intensificar os protestos nas ruas do país. O governo Maduro insiste que a consulta é ilegítima e não vai interferir nos planos de se realizar a Constituinte no final do mês. Fato é que a oposição conseguiu uma maneira diferente de pressionar o regime. A consulta recebeu o apoio de diversos países e o resultado foi reconhecido imediatamente por México e Canadá. Uma alternativa para a crise venezuelana tem sido a Colômbia. O presidente colombiano Juan Manuel Santos viajou ontem a Cuba para tentar negociar com o regime de Raul Castro um diálogo para que o governo chavista consiga resolver a situação. E vocês aí do estúdio acharam que a consulta popular serviu para a oposição pressionar o regime?
Vera Magalhães. Serviu para pressionar o regime, serviu para o regime mostrar o seu lado truculento, autoritário e assassino, né? É inacreditável que essas coisas continuem na Venezuela sem que haja uma realmente participação mais ativa da comunidade internacional em tentar fazer o Maduro parar e respeitar os processos democráticos, né? A coisa está ficando realmente muito grave lá. Não sei onde vai parar isso e a ONU faz ali, uns protestos aqui, ali, a OEA idem, e o Brasil muito menos, né? O Brasil muito omisso nessa questão. O governo brasileiro tinha de fazer um repúdio mais veemente, mas está tão envolto nos seus próprios processos, seus próprios desgastes, que não consegue nem olhar para o lado. Mas a situação lá é de uma ditadura sanguinária instalada. O recado foi forte, né, Andreasa? 98%. Vai você. E muito interessante, né? Muito bem construído, uma alternativa criativa numa democracia que não existe mais, num país que está institucionalmente doente. Os números são muito eloquentes. Se você considerar uma consulta como essa, informal, com a adesão que teve, com a capacidade de mobilização, essa consulta une a oposição, porque como o La Regina disse, os votos recebidos, a adesão a esse plebiscito informal ontem foi maior do que os votos recebidos pela oposição na última vez em que houve eleição na Venezuela. É um sinal fortíssimo de que a opção uma vez que houver eleição, a opção que surgir na oposição será amplamente apoiada. Ocorre que, para além da ditadura sanguinária, está em curso uma guerra civil na Venezuela. Não há outra palavra. São venezuelanos contra venezuelanos, os paramilitares, os milicianos armados pelo Maduro, matando cidadãos, irmãos, entre si. É uma situação gravíssima. E o Brasil, que apoiou durante os governos do PT o Estado para que chegasse nesse Estado, agora tem no governo Temer a omissão absoluta. A participação do Brasil na Venezuela é desastrosa. Marcelo Madureira. Se teve uma coisa que foi destruída no Brasil nos últimos anos pelos governos petistas, foi o nosso trabalho de relações exteriores, a diplomacia brasileira. Se teve uma coisa que já foi competente nesse país, foi o nosso serviço diplomático, e até pelas dimensões que o nosso país ocupa, pela importância econômica, importância política, o Brasil sempre foi protagonista, sempre foi proeminente, sempre teve uma responsabilidade muito grande sobre os destinos do continente. E hoje o que a gente vê, né? O nosso país de joelhos, absolutamente desmoralizado e sem tomar nenhuma iniciativa, mesmo porque não tem condições mesmo, nem condições morais, nem condições políticas, e não tem também nem aquela estrutura diplomática que tinha antes, né? Se o Barão do Rio Branco estivesse vivo, certamente lamentaria, assim como eu, né, a que ponto nós chegamos em política exterior. Então, o que o Brasil poderia fazer, estaria fazendo em outros tempos, seria arbitrando, ajudando a uma saída política para a crise, né, da Venezuela, enfim, mas como disse o Andreasa, esse governo aí, que já foi apoiadíssimo, né, era apoiadíssimo, tínhamos inclusive Abreu e Lima, era um consórcio entre a refinaria de Abreu e Lima em Pernambuco, era um consórcio entre Brasil e Venezuela, que aliás a Venezuela nunca pingou um tostão, né, só o Brasil que pagou, e uma refinaria que ultrapassou o seu orçamento em bilhões, né? Mais uma roubalheira do PT associado com o PMDB, mas enfim, é lamentável ver a situação da Venezuela e mais lamentável ainda ver o Brasil de pés e mãos atados, sem nada a fazer, né, num assunto que diz respeito, no mínimo, ao nosso continente, né, um país que é fronteiriço e enfim, um país irmão. Agora, Madu, enquanto isso, aqui no Brasil tem gente preocupada, sabe o que, Vera? Informar especialistas de esquerda. Olha só, com o objetivo de formar... com o objetivo de formar lideranças, o deputado Pedro Uczai, do PT, desenvolveu um curso de pós-graduação denominado A Esquerda do Século XXI. Sabe quem são os professores? É tipo a escolinha do professor Raimundo, só que piorado. Olha só, a ex-presidente Dilma, o CEF, né? O deputado Jean Willis. O dirigente do MST, o João Pedro Stedley.
e o líder do MTST, o Guilherme Boulos. Você esqueceu do Emir Sader, também tem ele. Esquecemos, produção. Tem Emir Sader, só fera. Pois é, o curso promovido pelo Instituto Dom José tem o apoio da Universidade Federal da Fronteira do Sul e da Fundação Perseu Abramo, que é ligada, né, ao Partido dos Trabalhadores. Vamos sortear uma bolsa e quem que nós vamos castigar? Pois é, eu sugiro ministrar esse curso lá em Caracas. Manda todo esse pessoal para Caracas, que aí eles vão lá e ainda podem pôr o Maduro como professor também. Fica todo mundo lá e aí é uma passagem só de ida. Vai todo mundo para lá, cria esse curso e fica vivendo lá. Não é uma democracia? Aqui não tem golpe, lá não é democracia? Então eles vão lá ensinar democracia para os democratas. Eu acho que fica tudo em casa. O que você acha, Andreasa? Vera, eu quero... Vai, Madu, vai você. Não, eu quero só declarar que desde já eu sou candidato a uma vaga. Eu quero aprender com esses luminares da política, da cultura, da ciência brasileira. Eu quero ter o privilégio de aprender como é que vai ser a esquerda do século XXI, porque a esquerda que a gente tem hoje é do século XVIII, talvez. Se for, não, do século XVIII era melhor, era mais avançada, não é não, Andreasa? Eu não entendo para quem eles estão querendo formar. O que existe no Brasil, o que mais tem no Brasil é esquerdista. Aqui a hegemonia esquerdista, você não tem o contrário. Você não tem uma representação conservadora, liberal de verdade, um partido de direita no Brasil, né? O que tem é isso aí, um bando de partido ligado ao Foro de São Paulo. Esse evento aí é o Foro de São Paulo reunido, parabéns. Mas não tem aluno, só tem professor. Tem uma contradição. Ser de esquerda, como é que tem estudo? Eu acho que tem gente de esquerda que é respeitável como pensador, embora eu não coadune com os seus pensamentos. Mas esse time não tem nem pensador, não tem pensamento nenhum aí, e mesmo a esquerda que eles defendem, eu disse Madureira, é totalmente atrasada. Então eu acho que mesmo para quem quer se formar de esquerda, não dá para aprender nada com esse pessoal. Chegou a hora da participação dos nossos ouvintes aqui no 3 em 1. Coloca aí, Reginaldo. É muito difícil ele não ter pessoas que vão traí-lo, porque ali é um ninho de cobra, tudo é possível. Na virada da noite, na calada da noite, qualquer horário, o pessoal pode aprontar de tudo. Então que ele não conte com a amizade, com o carinho da galera, porque lá não rola isso não. Fázio da Moca. Bom, ele vai conseguir dependendo de quanta bala ele ainda tem na agulha. O que ele tem para oferecer? Solange Cachoeirinho. Aqui quem fala é Zé Eduardo de São Paulo. Eu acho que o presidente Michel Temer tem tudo para superar a farsa da denúncia de Janot. E vou dizer mais uma coisa, Temer mais base aliada até 2018, mais Lula condenado, é igual instabilidade do país e fim das esquerdas em 2018. Torço por isso. Aí a participação dos nossos ouvintes, né? Só lembrando que a pergunta foi o seguinte: o presidente Temer vai conseguir superar as possíveis traições e se livrar da denúncia do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot? Acabamos de ouvir a participação dos nossos ouvintes. Ponto final. Temos música, Vera? Temos. O Matheus, nosso querido produtor, voltou de férias e ele escolheu um Coldplay para encerrar esse dia de hoje. Aliás, vai ter show do Coldplay. Ó, quem perguntou do meu anel tá no meu Instagram, tá? A dica. Obrigada, gente. Beijo. Até amanhã. Andreasa, a gente esqueceu. Andreasa, vai lá rapidinho. Peraí. Ô, Andreasa. Diga. Pô, vocês se esqueceram de mim, eu peço licença, a próxima vez eu boto o pé na porta. Não, pessoal, que amanhã eu vou estar em São Paulo, farei o programa do estúdio, quero convidar o nosso ouvinte pro bate-papo que eu vou fazer na FENAC da Paulista, às 7h30, sobre o livro Diário da Cadeia, do Eduardo Cunha Pseudônimo, com o Ricardo Lisas. Vem, pessoal. Amanhã, né? Amanhã, então, que horas, Andreasa? Isso, amanhã, dia 18, 7h30. Tá atrás do Patrick, pra quem nos assiste. Quem acompanha atrás aqui de mim, tem lá o Diário amanhã na FENAC. E aqui você faz o programa daqui, então, né? Isso, amanhã eu faço daí e depois vou direto. Tchau, gente. Coldplay aí, pessoal. Tchau. Agora você tem um novo espaço para denunciar e cobrar